Olá, colegas professores, bem-vindos ao canal. É um prazer estar aqui com vocês novamente para falar da educação finlandesa. Hoje nós temos uma variação de luz, né? Eu peço desculpas, é a luz natural do sol, o quarto tem duas janelas e o sol vai e vem, mas eu não reclamo porque estamos no inverno e no inverno o sol é raro. Então, os dias de sol aqui a gente tem que comemorar. Hoje, então, o vídeo é sobre a motivação e a autonomia dos alunos finlandeses. E é uma das perguntas que eu mais recebo, é como que os alunos finlandeses, eles parecem tão motivados, tão autônomos e ao mesmo tempo tranquilos com o aprender, né? Com a questão do aprender. Bom, a resposta ela não é assim simples, mas ela é de uma certa forma fascinante. A Finlândia, a motivação na Finlândia e a autonomia, elas não são metas isoladas, elas são consequências de uma forma de ensinar que acredita profundamente na competência da criança. Então, hoje eu quero te mostrar como isso acontece na prática. Como a escola finlandesa ela constrói o desejo de aprender e a capacidade de agir com autonomia desde já dos primeiros anos. Bom, a motivação que nasce do sentido. A primeira diferença está na forma como o aprendizado ele é apresentado. Aqui o aluno aprende para compreender e não para tirar nota, que eu já falei no último vídeo. Ele não é uma corrida por resultados, mas sim um processo de descobertas. Não existe essa questão da competição. Pelo menos os professores procuram minimizar ao máximo isso aqui. Os professores, eles procuram sempre conectar o conteúdo à vida real, e isso é muito importante. E aí, como que faz isso? Com perguntas simples. Por exemplo, como isso é importante para você? Isso é importante para a nossa sociedade? Isso é importante para a nossa cidade? Como que você pode usar isso no dia a dia? Perguntas assim, trazendo o aluno, né, até despertando o aluno, né, daquela aula, por exemplo, para ele perceber a importância daquilo, aonde que está conectado, né, aquilo que ele está aprendendo. Então, assim, essas perguntas, elas parecem simples, mas na verdade elas mudam tudo. O aluno, ele passa a enxergar sentido no que ele está fazendo, no que ele está aprendendo. E quando algo faz sentido, a motivação, ela vai acontecer naturalmente. Os professores, então, têm que dar sentido ao que está sendo ensinado, e a contextualização é bastante importante nesse caso. Já na educação infantil, a questão de perguntar muito para a criança, não só de ficar, né, falando ou desenvolvendo conteúdos, mas tendo essa questão, já construindo o diálogo, já na educação infantil, com que o aluno se acostume a responder, que o aluno se acostume a ter esse diálogo, né? Outro ponto importante que é valorizado é a curiosidade. Então, se uma criança ela demonstra interesse, por exemplo, por insetos, o professor ele não vai mudar de assunto para seguir o plano de aula. Ele transforma aquele interesse em ponto de partida. E talvez o grupo vá observar formigas no pátio, ou vá desenhar o corpo de um inseto, ou vão ver um pequeno vídeo, ou vão medir o tamanho com a régua, algo assim. Então, o que eu quero dizer assim, que o currículo ele se adapta ao interesse e não ao contrário. E eu acho que eu já falei sobre isso. E esse é um fato importante que acontece aqui, né? O professor vai ter essa liberdade. E muitas vezes já aconteceu comigo, com as minhas turmas, de eu ter planejado uma aula e por causa de uma pergunta, de um interesse, eu ter mudado completamente o rumo daquela aula e explorado ao máximo o interesse daqueles alunos. E eu lembro quando eu era aluna que muitas vezes os professores diziam: isso não tem nada a ver com o assunto, ou isso a gente vê depois, e simplesmente ignorar. E o que faz isso com uma criança, né? Se com um adulto, se um professor fala assim comigo, eu já vou me desestimular, já vou ficar meio de lado e já vou pensar assim que, bom, não vale muito a pena fazer perguntas se ele reage ou ela reage dessa forma. Imagine então se você reage assim com uma criança. Então, essa liberdade, ela vai estimular o engajamento genuíno da criança, né? O aluno sente que o aprendizado pertence a ele e não é algo que é imposto de fora. Então, na Finlândia, a motivação ela vem de dentro, pelo menos os professores procuram isso, essa é a ideia que venha de dentro, porque ela é construída em uma autonomia emocional. Então, a sensação de que eu posso,
de que eu sou capaz, de que eu faço e que eu tenho valor e que eu posso influenciar também e que a minha ideia também possa influenciar o professor naquele momento e que possa gerar, no mínimo, uma pequena discussão e, no máximo, um grande projeto. E já fiz assim, já mudei completamente o meu plano e ali nasceu grandes projetos, né, na minha trajetória com os alunos finlandeses. Então, aqui a autonomia faz parte do aprendizado. Agora, quando nós falamos de autonomia, muita gente imagina que significa fazer o que quiser. Não é isso, não é bagunça. Mas aqui não é assim, não existe essa bagunça. A autonomia é um processo de aprendizagem que começa desde cedo, acompanhado de perto pelos professores. Então, como eu sempre digo, é um processo. Na educação infantil, por exemplo, nos grupos chamado Viskari e Eskari, né, que eu já falei também nos vídeos, Viskari 5 anos, Eskari é a pré-escola, 6 anos, as crianças já aprendem a fazer as suas escolhas. Né? Elas podem escolher que atividade vão começar, com quem elas querem trabalhar, a formação dos grupos e até o ritmo da execução. Claro que existe todo um equilíbrio, né? Às vezes existem os grupos orientados, a brincadeira orientada, onde o professor escolhe os colegas, porque senão ela vai ficar sempre com os mesmos colegas, a gente quer a máxima interação, principalmente, né, por causa da língua aqui, mas em outras vezes ela vai escolher, e todos os dias vai haver atividades onde ela vai ter o poder de escolha. O adulto ou os adultos, eles não ditam tudo, eles orientam, isso na educação infantil, na escola, né, o adulto. Então, o professor ajuda a criança a entender as consequências dessas escolhas e a pensar sobre elas. Por exemplo, o aluno decidiu, falando sobre a pré-escola, educação infantil, o aluno decidiu que ele quer a brincadeira livre, que ele quer brincar com as artes, ele quer fazer recortes e colar. A consequência disso é que ele vai ter que limpar tudo. Ele está sabendo. Quando chegar a hora, por exemplo, do começo do café, onde vai ser chamado, a sala vai ter que ser toda limpa. Então, este é um exemplo assim. E assim aprender a planejar, né, a agir e a refletir sobre o próprio comportamento quando ele faz essas escolhas. Aí, com o tempo, esse tipo de prática cria crianças responsáveis, elas vão ser mais seguras, criativas, crianças que sabem esperar, né, se organizar, negociar e resolver problemas. Negociar é muito importante, tanto com os colegas quanto com o próprio professor, né? Isso vai gerando gestos simples, como guardar os brinquedos depois da brincadeira, limpar a mesa e o chão depois das atividades de arte, juntamente, né, justamente o que eu falei, colocar cada coisa no seu lugar e limpar o chão, inclusive varrer, né, tirar todos os pedaços de papel. Também levar, depois das refeições, nós temos aqui um carrinho da educação infantil, cada criança leva o seu prato, os talheres, é tudo separado, também lixo orgânico e o lixo que vai papel, guardanapos, essas coisas. Ele é responsável por isso. Se cai comida no chão, se derrama algum líquido, ele também vai lá, pega o pano e ele vai limpar. Dependendo da idade, o professor ajuda, né? Dependendo do estrago também. Às vezes cai um prato, acontece bastante na educação, na pré-escola, onde eles já se servem, né? Educação infantil, muitas vezes o professor serve. Na pré-escola, 6 anos, eles se servem. Então, acontece muito de derramar a comida toda em cima, ou o prato cair no chão, ou o copo. Aí, claro que o professor vai ajudar a tirar os cacos, mas mesmo assim, o aluno vai ser responsável por ajudar também nessa limpeza. Então, assim, quando eles chegam ao ensino fundamental, essa autonomia ela só vai se ampliar, né? Os alunos vão planejar os seus próprios projetos, então se trabalha muito com projetos aqui, vão participar da avaliação, já falei em vídeos anteriores, e vão refletir sobre o que aprenderam. Muitos professores usam uma pergunta central: o que eu quero aprender e como é que eu posso mostrar o que eu aprendi? Bom, percebe a mudança? Né? A responsabilidade passa a ser compartilhada. Eu falei disso também num vídeo quando eu falei sobre a avaliação. Responsabilidade compartilhada. O aluno, ele não depende apenas do olhar do professor para
validar o seu conhecimento. Ele é o protagonista do seu próprio processo, né? Agora, claro que isso não acontece de um dia para o outro. Isso está ligado ao terceiro pilar, certo? E o terceiro pilar, ele é sempre um processo. E é uma construção diária, ela é feita de muita confiança, de muito diálogo e prática. Bom, o papel do professor e o clima da escola. Bom, nada disso seria possível se o ambiente escolar fosse autoritário ou competitivo. Na Finlândia, vocês sabem, né, o professor ele tem um papel essencial, mas não como um centro de saber. Ele é um mentor, um guia. Ele é alguém que acompanha, que escuta, que estimula a reflexão. É assim que os alunos veem o professor. Então, a relação entre professor e aluno, ela é de respeito mútuo, porque ela é consolidada dessa maneira, né? No processo, ela é construída dessa maneira desde cedo. Então, não há gritos, geralmente, é claro, existem às vezes professoras que podem gritar, mas assim, a maioria dos professores, eles têm uma voz calma, eles não gritam, até porque a maneira como o finlandês fala, ele tem já uma voz mais baixa e raramente eles gritam, né? Então, não existe gritos, não existe ameaças, não existem comparações entre alunos, há uma conversa sempre, com muita calma, principalmente na educação infantil, os professores são extremamente calmos, colaboração também e confiança. Então, o professor, ele acredita que cada aluno tem um ritmo, então errar, tentar novamente, experimentar, e os alunos, eles sentem essa segurança. Quando não existe, né, o medo de errar, o aluno arrisca mais. Eu também falei num vídeo sobre isso. Ele pensa, ele cria, ele questiona, e é assim que a autonomia começa a florescer, né? Outro ponto fundamental é que o sistema confia no professor. Então, como já foi falado, acho que foi no vídeo do PISA, não há o pedagogo controlando o professor, nada contra o pedagogo, eu sou pedagoga também, só dizendo assim que não há alguém ali controlando, também não há inspeções constantes na escola, não há rankings entre as escolas, não existe melhor escola ou pior escola, todas as escolas vão ter a mesma base, e o professor tem a liberdade, né, de planejar, de ajustar, de avaliar conforme o grupo, isso é muito bom. E quando o professor ele é valorizado, quando se confia nele, né, ele também aprende a confiar nos alunos, vai gerando assim um aspecto muito positivo na sala de aula, né? O professor ele está bem, ele está sentindo a liberdade, ele começa a usar a sua própria criatividade quando algo diferente, por exemplo, surge e ele vê que os alunos se interessam e ele, opa, então eu vou explorar isso, e ele já começa a pensar, a planejar para a próxima aula. Isso tudo vai gerar um quadro muito positivo, né, na sala de aula. Então, essa confiança mútua é o coração da escola finlandesa, a confiança. Então, essa confiança ela cria um clima tranquilo e cada um sabe que tem um papel importante no processo de aprender. Porque muitas vezes o processo de aprendizagem, ninguém sabe quem tem um papel importante, porque o professor ensina, é ele que tem o poder sobre o processo de aprendizagem, o aluno deve aprender, mas ele não sente dessa maneira. Ele só decora para a nota. Será que é ele que tem o papel importante na aprendizagem? Quem tem esse papel, né? Garanto que são perguntas que você nunca pensou, mas elas existem, essa dualidade, né? E a motivação como resultado, então, da confiança. Quando o aluno sente que as suas ideias são ouvidas e que as suas escolhas têm valor e que o erro é parte do caminho, ele naturalmente ele vai se sentir mais motivado. Já percebi isso muitas vezes. Já vi alunos desmotivados ganharem toda uma motivação e se transformarem em alunos muito bons, né, com um bom rendimento dentro da sala de aula, de acordo com o jeito que o professor encaminha, né, um professor mais amigo, mais diálogo, né. Então, a motivação aqui, ela não vai vir das recompensas, elogios ou notas, embora, claro, se elogie, mas não se elogia comparando, fulano tirou a melhor nota. Não, jamais se faz isso. E também vem do prazer de descobrir, né, de se respeitar o processo. Isso é muito importante, respeitar o processo. Então,
Por isso que a escola finlandesa ela não precisa de slogans motivacionais e de programas de disciplina. Ela apenas oferece um ambiente que nutre a curiosidade, o respeito, o ritmo e confia na capacidade de aprender. Isso vale para todas as idades, desde o Viskari, né, desde a educação infantil até o ensino médio, né? E a base é sempre a mesma: autonomia, responsabilidade e sentido. Então, a motivação e a autonomia dos alunos finlandeses, eles não são dons ou privilégios culturais, ele não está no primeiro pilar. Claro que ele tem muito a ver com o primeiro pilar, que o primeiro pilar, ele faz parte, né? O primeiro pilar é a sociedade, como que o finlandês pensa, como que ele analisa e como que ele construiu a base desse sistema. Mas mesmo assim, se você quer entender essa autonomia, lembrem das minhas palestras, você tem que estudar o terceiro pilar, você tem que entender o terceiro pilar. E isso é resultado, então, de um trabalho pedagógico coerente e de uma cultura escolar que respeita o desenvolvimento humano, né? E acredita que toda criança ela é capaz de aprender. Então, já iniciamos sem preconceitos, sem estereótipos, né? O pior aluno, o aluno mais bagunceiro. Então, pode-se pensar, inclusive, né, quando se fala do segredo da educação finlandesa, que estão nas provas, né, nas notas, nos rankings, mas eu já expliquei para vocês que não, que é algo muito mais simples e ao mesmo tempo profundo, ensinar a pensar e a confiar em si mesmo. Como que isso acontece? É um processo, novamente, são pequenas ações. Está ligado ao primeiro pilar, professor? Sim, lógico, mas ele está mais radicado no terceiro pilar, que é o terceiro pilar que você tem que saber, porque é o terceiro pilar que vai fazer com que tudo que eu falo aqui e tudo que a gente pode aprender sobre a educação finlandesa possa ser aplicado em qualquer educação, não só do Brasil, em qualquer escola. Então, esse ponto ele sempre chama atenção, né? E eu tenho observado que alguns professores parece impossível esperar isso de alunos brasileiros, essa autonomia. E olha, na verdade, eles estão certos, porque não se espera que os alunos brasileiros tenham essa autonomia. Sabe por quê? Porque isto é construído. É o professor que tem que construir essa autonomia. Essa autonomia é o terceiro pilar. É possível fazer isso no Brasil? Sim, é possível, só tem que saber como iniciar esse processo. É possível já numa sala de sétima série, quarta série? Ou precisa iniciar lá em educação infantil? É possível sim. Claro que se você começa uma escola que começa um programa desde o início da educação infantil, nossa, ela vai conseguir uma autonomia perfeita, quase igual aqui, perfeita. Mas você também pode iniciar essa autonomia na sua sala de aula. Mas só lembre, não se frustre, é um processo. Porque se você pensar que, não, rápido, você faz algo e não dá certo, vem a frustração, e não é assim. Ela é feita de pequenos detalhes. Bom, mas é possível sim. Se você ou sua escola, então, precisam de uma mentoria ou uma consultoria sobre esse assunto, ou sobre qualquer outro ponto sobre a educação finlandesa, então aqui abaixo está o meu e-mail, você pode entrar em contato. Então, este foi o vídeo de hoje, sempre muito feliz de poder dividir com vocês a minha experiência, minha expertise na educação finlandesa. Nós temos então o nosso encontro marcado na semana que vem com o próximo vídeo e até lá então, Näkemiin!